Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e dependendo do momento que você estiver assistindo. Eita, Arthur, no último vídeo nós fizemos uma análise, uma reflexão sobre inflação e deflação, de forma muito primária, muito precária, muito rudimentar. O objetivo do nosso vídeo, né, agora falei certo, do nosso canal, né, não é analisar as entranhas, as minúcias da teoria econômica. O objetivo mesmo é passar para o público em geral o conhecimento do que acontece no nosso mundo capitalista, né? Esse capitalista entre aspas também, tá? Isso é uma outra conversa muito séria também, né? Mas propiciar uma ligeira noção do que ocorre no nosso mercado, seja mercado brasileiro, mercado chinês, cuidado com a China, mercado americano, não importa. É uma forma muito simples de explicar alguns fenômenos econômicos. Muito simples mesmo. Tá? O áudio de hoje, né, o vídeo de hoje, é uma pedreira, porque nós vamos tentar analisar de forma, repito, muito primária, muito rudimentar, né, os tipos de inflação. Ouso dizer para vocês que existem mais tipos de inflação do que economista. Parece brincadeira, mas não é não. Porque o quantitativo de tipo de inflação é muito elevado. E tem mescla, né? Uma corrente do pensamento econômico defende uma causa, não. Os preços aumentam em função de tal fenômeno. Aí vem uma outra corrente monetarista, ou neo-keynesiano, ou pós-keynesiano, uma outra corrente do pensamento econômico, né? Vai analisar que a expansão dos preços é um fenômeno dessa espécie, assim. Muito bem. Então nós temos, uma pedreira. Mas nós vamos aqui analisar dois tipos de inflação, que são os mais rotineiros, os tipos mais fáceis, né? Inclusive a mídia, né, sempre repete muito, né, a inflação de demanda e a inflação de custos, né? A inflação, quando a gente fala assim, inflação de demanda, o cara pensa logo, é consumo, não. A inflação de demanda agregada, esse que é o nome técnico, né? Inflação de demanda agregada, né? Ela é constituída pelo consumo das famílias, consumo do governo, investimento do governo, quando tem, investimento do setor privado, saldo da balança comercial e assim por diante, né? Então, vamos começar pela inflação de demanda, né? Que nós vamos aqui, só para simplificar, vamos utilizar a terminologia consumo, embora ela não seja apropriada tecnicamente. Mas para facilitar,
Nosso estudo aqui é um estudo simples, então vamos abreviar, né? Vamos falar em inflação de demanda agregada, aí vai entrar investimento privado, o saldo da balança comercial, cuidado com a China, hein? Eu estou advertindo, cuidado com a China, hein? Então, vamos partir de um tipo de inflação, que é a inflação de demanda, né? Que é muito argumentada, né? Muito discutida, muito anunciada no mercado. Muito bem. O pressuposto deste tipo de inflação de demanda, é que o consumo pressiona a oferta. Mas a problemática não é tão fácil assim não. Porque os empresários, se quiserem, eles podem aumentar a produção em uníssono com o incremento do consumo. Eles podem. Não precisa aumentar preço não. Eles podem. Mas nós temos alguns probleminhas, né? Entre aspas aí, né? O problema é o seguinte: o empresário, para aumentar a produção, em primeiro lugar, ele tem que ter a confiabilidade no governo. Mas quando eu falo confiabilidade no governo, é desde o Marechal Deodoro da Fonseca, pelo amor de Deus, senão vamos bater na rua. Não, você falou confiabilidade do governo do Bolsonaro. Não. É governo como um todo. O empresário tem que ter confiabilidade no governo, nos governos, desde o Marechal Deodoro da Fonseca, tal. Muito bem. É um problema. O outro problema é a vulnerabilidade, porque o empresário, ele até pode aumentar a oferta, mas isso vai conduzi-lo ao endividamento maior. Claro, ele vai aumentar a oferta, ele vai ter que comprar matéria-prima, insumos, contratar serviços, vai aumentar o seu endividamento, que é uma causa de vulnerabilidade. Um outro aspecto é a volatilidade. Em todos os países do planeta, digamos assim, existe a volatilidade, a oscilação, em alguns países com a volatilidade maior, em outros países com a volatilidade menor. Quanto menor a volatilidade, mais fácil é você estimar um planejamento. E eu vou abrir agora um pequeno parênteses aqui para explicar para vocês uma coisa. Quando o empresário ele constitui uma empresa, claro, vai depender de uma série de questões, um estudo de mercado que foge aqui a nossa área, mas só de forma muito simples, o empresário está constituindo uma empresa e, claro, o economista, o contador, o administrador, o profissional que estiver dando assistência, ele estima que o consumo naquela data de implantação da empresa, o consumo será de 1.000 unidades. Ok? 1.000 unidades. Ocorre que existe sempre um crescimento do consumo. Isso é comum. Como também pode acontecer a redução do consumo.
É por isso que o Brasil é um país de elevada volatilidade, né? O consumo vai, sobe, desce, no final você fica um pouco, né, fica perdido, né? O que você vai estimar? Né? Muito bem. Então, essas questões impossibilitam, ou pelo menos dificultam, o aumento da oferta. Vulnerabilidade, para aumentar a oferta vai ter que aumentar o endividamento, né? Não necessariamente se tiver lucro acumulado, né? Mas isso aqui não é um estudo, isso aqui não é um planejamento de plano de empresa, né? Mas se ele tiver lucro acumulado, ele pode aumentar a oferta sem aumentar o endividamento, sem incrementar o endividamento. Muito bem. Tem a condição da confiabilidade nos inúmeros governos desde o início da República. Entenderam, né? Muito bem. A questão da política econômica. Muitos economistas, né, afirmam, não sou eu não, hein? Eu não. Mas muitos economistas afirmam que inúmeros governos implementaram política econômica para favorecer o sistema financeiro. Mas não sou eu que estou falando não, e dizem. Muito bem. Isso estimula também o incremento da oferta. O empresário fica receoso com aquela política econômica que pune quem produz, pune quem gera emprego. Então, o empresário, né, ele vai preferir aumentar os preços, vai optar por aumentar. Aí depende da estrutura de mercado, tem uma série de questões aí que eu não estou aqui considerando, ok? Mas ele opta por aumentar o preço do que incrementar a oferta, justamente por uma questão de confiabilidade. Tem essa é a nossa inflação de demanda, que ela tem muitas nuances. Você não pode simplesmente afirmar que a empresa está aumentando os preços só porque o consumo está sendo incrementado. Não é isso. É mais complexo. Existe a confiabilidade do mundo empresarial, das empresas não financeiras. As empresas financeiras, beleza, isso aí não tem problema nenhum, né? A empresa financeira não tem problemas com política econômica, né? É difícil. Mas dizem, também dizem, eu não gosto. Mas, então, por detrás da denominada inflação de demanda, nós temos inúmeras nuances que estão impossibilitando o aumento da oferta. Entenderam? De forma bem simples a razão pela qual
a terminologia, inflação de demanda, né? Ah, porque o consumo está aumentando, as empresas aumentam os preços, tal. Mas subjacente a essa situação existe inúmeros reticências, inúmeros motivos para que a empresa não aumente a oferta. Bom, acho que basta simples, acho que foi em 15 minutos, se não me engano, né? Agora vamos falar da inflação de custos. Essa inflação de custos vocês vão entender com mais facilidade, acredito eu, né? Como o próprio nome, denominação, né? Inflação de custos. Por que inflação de custos? Porque os custos estão aumentando e o empresário, para não perder, para não diminuir a sua rentabilidade, ele repassa o aumento dos custos ao preço final. Então isso vai garantir à empresa uma determinada rentabilidade estável. Mas tem um problema aqui. Quem tem filho na escola, não precisa ter filho na escola não, mas eu vou dar aqui um exemplo da escola, né, que facilita a linha de raciocínio, é mais fácil, né? Temos uma escola, o salário que se paga aos professores, a parte administrativa, o salário aumentou em 100%. Estou dando aquilo, claro, um número meramente didático, pelo amor de Deus, senão vamos tirar do contexto, vamos dizer que o salário dos professores e da equipe administrativa estão aumentando 100%, e não é nada disso. É um exemplo meramente didático. Os salários estão aumentando em 100%. Muito bem. Aí, no caso, uma instituição de ensino, né, pode, não estou dizendo, não estou generalizando não, hein? Não estou generalizando não. A empresa pode chegar ao seguinte: bom, o salário, o meu gasto com salário, mais encargo, mais isso, mais aquilo, né, aumentou, o salário aumentou em 100%. Então, eu vou aumentar a mensalidade em 100%. Claro. Se o salário está aumentando, né, professores, equipe administrativa, segurança, todo mundo, tá? O salário aumentou em 100%. Então, eu vou aumentar a mensalidade também em 100%. Mas tem um probleminha que muitos ignoram. Alguns porque não sabem e outros de forma proposital. O total do custo de uma empresa, vamos exemplificar que o salário represente 50% do custo total da empresa. Ora, se o salário representa 50%, estou falando números
fáceis, né, de entender, né? Se o salário representa 50% do custo total da empresa, é claro que o salário, que a mensalidade, poderá ser majorada em 50%. Claro, óbvio, coisa tão simples. Matemática. Minha neta, aqui de 13 anos, ela já sabe disso já há muito tempo, já, inclusive. Porque não foi o custo total da empresa que aumentou em 100%. Se o custo total da instituição de ensino, não estou falando de instituição de ensino só para facilitar, né? Podia ser supermercado, podia ser outros, né? Mas se o custo total daquela instituição de ensino, né, aumentasse em 100%, é claro que o valor da mensalidade teria que também ser incrementada na mesma proporção. Concorda comigo? Então, quando um custo aumenta, você tem que ver a participação dele no custo total. Nesse nosso caso aqui, um exemplo muito meramente didático, né? A folha de pagamento, para resolver, né? Folha de pagamento, ela participa em 50% do custo total. Olha, se ela aumentou 100% e ela tem uma participação de 50% no custo total, evidentemente que a majoração da mensalidade escolar terá de ser de 50%, ou negociação, ou outros aspectos que nós temos que considerar. Agora, trazendo mais para o mercado de lojas, indústrias, né? Um custo cruel, reticências, cruel, é a taxa de juros. Taxa de juros inflexível. Tá lá num vídeo aí que eu escrevi, o vídeo que eu escrevi, olha só que coisa, hein? Eu ainda estou na redação do jornal. Mas o custo do capital, porque nenhuma empresa, é difícil, é muito difícil, uma empresa operar com patrimônio, com capital próprio, ela sempre necessita um grau de endividamento. Aí vai ao mercado financeiro, tem uns anúncios de 3 bancos que eu não vou fazer anúncio, claro que não. Falo do Banco do Brasil, que é do Brasil, né? Dizem também, né? Não sei. Mas, como a Petrobras também, a Petrobras é brasileira, mas vai lá nas bolsas, lá no exterior, que você vai ver ações da Petrobras sendo negociadas. Então não são tão brasileiras, a empresa não é tão brasileira assim, não. Mas não vamos fugir do foco. Então, o custo do capital, ele onera por demais os custos de produção. Razão pela qual, dependendo da estrutura de mercado, repito, isso seria seria um outro vídeo, para não passar muita informação simultaneamente, né? Então, o custo financeiro, ele propicia, né, um aumento no custo de produção, né, tanto dos bens ou dos serviços
ofertados. Tá? Pessoal, 25 minutos. 25 minutos, eu acho que eu, na medida do possível, expliquei de forma muito, mas muito depreciada, expliquei de forma muito debilitada, de forma muito precária, né? O que vem a ser a inflação de demanda e o que vem a ser a inflação de custos. Tá? Repito, de forma muito precária, hein? Porque tem muito assunto subjacente a esses aspectos que eu aqui analisei, ou tentei analisar. Okay? Muito obrigado, tenha um excelente dia. Muito obrigado.